Mateus capítulo 8. Que o Senhor nosso Deus, no Espírito, nos dê a condição para essa leitura e com a compreensão das revelações que há nela. Em nome do Senhor. E glória a Deus. Mateus capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 5. Podemos? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa de Abraão, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu acho bem interessante quando a Bíblia aponta uma circunstância, uma situação, pelo critério de Deus. E aqui há dois pontos nos critérios de Deus muito importantes. Ele viu a fé daquele homem. E no fim dessa leitura, também tem um ponto muito importante para a nossa vida, uma advertência. Ele diz que muitos virão do Oriente, do Ocidente, vêm de lugares que não é este lugar que nós estamos vivendo, a igreja. Mas esses que estão vindo de fora, vêm e se assentam na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, quer dizer, os que estão dentro, vão para as trevas exteriores. Isso é uma advertência séria, muito séria e também muito gratificante, porque Deus não tapa o sol com a peneira, como se diz o ditado. Ele escancara a verdade para que a gente possa entender isso. E esse contexto que nós lemos, como para vocês terem informação correta, a Bíblia é um livro codificado, ele tem uns códigos. E aqui nós vemos alguns códigos, alguns pontos pontuais para a gente ver, para a gente entender. A entrada dele em Cafarnaum, o encontro dele com esse centurião. Aqui Mateus narra assim:
Mas, na verdade, o livro de Lucas, que é um livro, um evangelho que Lucas investigou as histórias para ser sinótico com Mateus e com Marcos, ele investigou as histórias para narrar a realidade da história. Ele diz que essa história de Mateus, esse encontro, por isso que é codificado, esse encontro não foi o centurião. Ele diz que foi um ancião de Israel, amando do centurião, e as palavras que é dito como se fosse centurião, foi o centurião que disse ao ancião para dizer a Jesus. Aleluia. E o ancião foi até Jesus, porque tinha ouvido falar dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Jesus vinha fazendo. E o ancião foi por causa que esse centurião, o ancião diz que ele foi quem edificou, quem ajudou na construção de um templo. Então era um homem que, apesar de não viver o evangelho ou não viver as leis como os demais de lá, mas era um homem que vivia princípio de Deus. E Lucas diz que esse centurião estimava esse servo. E não era comum os senhores estimar os servos, porque os servos eram escravos. E havia uma lei e ele estava protegido pela lei. Quando um servo, vamos dizer, fizesse corpo mole, não tivesse disposição do jeito que o senhor queria, ele corrigia com açoites. Muito açoite, e era protegido pela lei. Lá em Levítico está escrito: o Senhor pode corrigir. E a punição do Senhor em relação ao servo, ele dá uma surra no servo, ele só era punido se caso o servo morresse por causa daquela surra. Então, os anciãos se reuniam, a lei puniu o Senhor também para morrer predejado. Fora disso, ele tinha todo direito. Mas esse centurião, esse homem que for eleito para cuidar de uma guarda, ele tinha princípios de Deus, e um dos princípios era amar o seu próximo. Aleluia. Quer dizer, ele tinha um escravo, mas ele o amava como o seu próximo. Aleluia. Olha aí a história desse homem, desse centurião, como é relevante para nós. Porque às vezes, irmão, a gente, por ser superior a outro, a gente não tem o amor, não tem uma atenção devida, porque você é superior àquela pessoa. Você observe que até mesmo no emprego, às vezes o superior, o encarregado, o supervisor, não trata muito bem o atendente, o assistente, porque ele é superior. Ele quebra princípios, às vezes usa de abuso. Esse homem tem essa história linda com Jesus, e a Bíblia diz que ouvi, como Lucas escreve, que ele ouviu falar dos feitos de Jesus, que mandou o ancião, que realmente Jesus, ele foi, é e será Deus que opera maravilha no ser humano. Aleluia. E Jesus operava os milagres, as maravilhas e os sinais para constatar, para confirmar a presença de Deus na vida dele e a presença do reino de Deus sobre as trevas. Porque a humanidade, ela anda em trevas. O ser humano anda em trevas. Essas trevas é a sombra do mal sobre o ser humano. Aleluia. E Deus, em sua misericórdia, Ele está pronto para iluminar a vida de cada pessoa, para tirar debaixo das trevas. Então Jesus operava para confirmar, para demonstrar o reino de Deus é chegado.
O poder de Deus é um poder sobre tudo. E ele operava em várias áreas da vida humana para mostrar que ele, Deus, é superior a tudo. Aleluia. Ele a Bíblia diz que está acima de tudo. Aleluia. Então, se é doença causada por, vamos dizer, genética, que a gente traz a genética da família. E às vezes a gente fica doente porque é genético. E a gente vai ao médico e o médico diz: não tem jeito não, isso aí é genético, você tem que se acostumar a tomar remédio. Aleluia. Assim como esse centurião, ele tinha um princípio. O princípio era de guardar o amor pelo seu servo. Nós, quando ouvirmos uma notícia dessa, nós temos que guardar o amor pela palavra daquele que nos amou primeiro. O médico disse: é genético, você tem que acostumar com isso a vida inteira. O princípio meu é não aceitar e me levantar. A Bíblia diz: bem-aventurados que confiam no Senhor. E se Deus está dizendo que a palavra dele, que o poder dele, que o senhorio dele é Senhor sobre isso, ele é. Mas o ser humano, por causa do peso das trevas, da sombra do inimigo, do mal, a gente tende a se encolher. E a orientação da palavra é resistir por fé. Quando Paulo escreve e diz resistir por fé, e Tiago escreve, ele está dizendo a resistência. Nós temos a capacidade de ser maior, mais forte do que o que vem ao nosso encontro. Aleluia. Porque o que vem ao nosso encontro já está subjugado sob o poder de Deus. Aleluia. Vocês lembram quando Jesus disse para os discípulos, João narrou: o príncipe desse mundo já está julgado. Vocês lembram quando eles chegaram no Getsemane para prender Jesus? Quem procurais? Jesus. Ele disse: sou eu. E aquela guarda que vinha prender caiu no chão. Aleluia. Só a presença de Jesus, só o poder de Deus em Jesus, sem nenhuma reação, a força do mal caiu por terra. Aleluia. Vocês lembram quando Jesus disse: está vindo ali aquele a quem nós não temos nada a ver com ele. É preciso que a igreja entenda esses princípios, aleluia, para que a gente desfrute daquilo que Paulo escreve aos Coríntios e diz: para que nós desfrute aquilo que Deus preparou pela graça gratuitamente para nós. Para que eu desfrute, para que você desfrute. É uma luta, é um combate, é uma peleja. E quem peleja? Nós pelejamos no Senhor. Aleluia. Então esse centurião, ele entendia bem de princípio, e ele usava os princípios. E como a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz os que confiam no Senhor, ele usou o princípio de confiança com Deus, que seja ele que tenha falado ou que tenha sido um ancião em nome dele. Mas ele disse: não precisa ir, apenas manda uma palavra, porque eu sei a autoridade do que é. Se eu digo para o escravo vai, ele vai e fica. Se eu digo para o soldado vai, eles me obedecem. Eles estão debaixo de uma hierarquia. Aleluia. Então eu compreendo disso. Então diga a ele que se ele enviar uma palavra, isso significa que a confiança dele, dentro do princípio de confiar em Deus, ele entendeu que não é necessário a distância ou tempo. Precisa do tempo, precisa de... Não, Deus opera distante, perto, de qualquer lugar. Aleluia. O que importa
é que eu receba a palavra que é dada. Manda uma palavra. Uma. Aleluia. Você manda uma palavra. Por isso que ele encerra com advertência, irmão. Porque a igreja brasileira, cristã brasileira, é uma igreja mal acostumada. É uma igreja mal acostumada. Os crentes são mal acostumados. Eles são mal acostumados a usar algumas regras que estão escritas. Por exemplo, irmão, ore por mim. Agora eu pergunto, qual é a sua intensidade de oração que você tem acerca do que você está vivendo? Qual é a sua intensidade? Você me pede oração, mas qual é a sua intensidade de oração? O que você está fazendo por você mesmo em oração com Deus? Qual é a sua entrega? Qual é o seu tempo que você tem tirado? Está mal acostumado nesse sentido, de contar com os outros. E os outros em quem ele conta, não tem a capacidade de fazer o que Deus pode fazer. Aleluia. Esse homem, ele entendeu isso. É ir direto à fonte. Nós temos acesso, o véu foi rasgado. Graças a Deus, nós temos acesso. A igreja está mal acostumada de pedir oração e mal acostumada de se portar sem crença. Se portar sem a crença. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, no capítulo 13, versículo 15, ele diz que o Deus da paz vos encha de toda a crença. De toda a crença. Deixa eu olhar aqui para esse texto, Romanos, para me ver. É Romanos 13. Glória a Deus. É Romanos 15, 13, deve ser. Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, nós falamos de uma crença, mas não desenvolvemos a crença do qual nós falamos. Aceita Jesus, se soca dentro de uma igreja, simplesmente com um compromisso presencial. E não tem um compromisso com Deus. Não tem um compromisso com Deus para manter os princípios de Deus na sua vida. Aleluia. Ele fala que crê, chega um e diz uma coisa, é mesmo. Por exemplo, chega um e diz, rapaz, a coisa está muito ruim, está de pior a pior. Aí a pessoa completa, igual a cantiga da perua. Está entendendo, igreja? A gente fala de uma crença e é que a gente não utiliza a crença. Não se enche de gozo da esperança da crença. Porque a esperança da crença que Paulo está falando, ele começa a falar da raiz de Jessé. A raiz de Jessé é Jesus. A crença em Jesus. Jesus é o princípio eterno, para que a gente possa pôr em execução na nossa vida, para que Ele transforme, mude e abençoe em toda sorte de bênção. Mas a igreja está aprendendo a locução do mundo. Decora, fala, mas como diz, não tem crença, não tem o gozo da crença, a esperança da crença. A palavra esperança tem sentido de aguardo, aguardar, e aguardar com alegria, aleluia.
com confiança. Ainda não recebi essa bênção, aleluia, mas eu creio que ela virá, porque Deus promete e garante, aleluia. Eu sei, hoje eu não tenho, mas o pastor é o Senhor, Ele é o meu pastor, é o bom pastor, e nada me faltará, aleluia. Você começa a desfrutar, a gozar da crença que você tem em Cristo Jesus. Eu posso andar em vale de sombra da morte, mas o Senhor é comigo. Deus me livre, não gosto de falar desse assunto, eu morro de medo, aleluia. É o que a gente ouve dos crentes. Crente tem medo de demônio, crente tem medo de palavra de pecado, crente tem medo, não tem medo, irmão, não quer ouvir. E a gente tem que ter o conhecimento dessa verdade, aleluia, porque nós já fomos iluminados. Essa palavra o mundo não reconhece, mas nós temos o dever de reconhecer, aceitar e crer que isso é uma verdade. Aleluia. Esse homem fora dos padrões, um homem mal visto, um centurião, mal visto diante das comunidades. Porém, ele entendia disso. Senhor, não precisa ir não, basta mesmo, só mesmo mandar uma palavra. O salmista escreve e diz: enviou-lhe a palavra e os curareis e os sarareis. Enviou a palavra. Quantas palavras durante um ano, repetidamente, nós ouvindo de Deus falando com nós, irmão. Quantas palavras de consolo, de conforto, palavra de confirmação, palavra de afirmação, palavra de poder, palavra de reconciliação, todo tipo de palavra. Mas nós estamos fechados para a palavra, nós estamos fechados para Deus. O crente aprendeu a querer gente, ouvir homem. Eis que eu te digo, irmãos, Deus está mandando eu dizer, no meio de vocês tem alguém. É isso que Ele quer crer. Ele não quer crer quando diz: se ajeite, se conserte, larga esse pecado, se aprume. Ele não quer ouvir isso não. Porque eu já vi gente dizer daqui: eu não vou mais para o culto não, que eu vou para ouvir é bênção, para ouvir falar disso eu não vou mais. O mundo não quer, o mundo rejeita, nós abraçamos. É esse o nosso dever. Então Paulo diz ele aqui dessa forma: ora, o Deus de esperança vos encha em todo gozo e paz em crença, para que abundeis. Os dias estão aguardando, os dias estão passando, em vez de eu esmorecer, aí é que eu me alegro. Eu sei que meu Senhor vive, e por vez Ele se levantará, aleluia. Se encha de gozo e confirmação em Deus, aleluia. Irmãos, eu quero dar uma notícia para você extraordinária, extraordinária. Deus nunca dá prioridade ao mundo, Deus dá prioridade aos filhos. Uma mulher chega para Jesus e diz: Senhor, tenha misericórdia, minha filha está lá endemoniada. Ele disse: eu não vim para cachorro não, eu vim foi para os filhos. Porém, ele dá advertência: os filhos podem ir para as trevas, e os cachorros podem vir para a mesa. Aleluia. E Paulo explica muito bem isso em Romanos. Ele diz: tem pessoas que são da lei e não cumprem lei, e tem pessoas que não conhecem a lei e andam na lei. Eu vou dar um exemplo prático, fácil. O Caiba aceita Jesus. Quando ela aceita Jesus, o evangelho não é uma coisa velha, uma coisa novidade da agora. A regra do evangelho não é da agora. A pessoa que aceita Jesus, tanto é que você vê as pessoas dizendo: no dia que eu aceitar Jesus, eu quero ser um crente de verdade. Alguém já ouviu isso aí? Muito bem. Eu quero ser um crente de verdade. Aí a pessoa vem e aceita Jesus.
Porque a pregação diz que Jesus vai curar, vai lavar, vai se libertar, vai transformar, e ele aceita. Eu aceito Jesus. Aí aceita. Ô glória, aí faz como a gente faz aqui. Vira isso aí, veja a ruma de irmão que você tem aí, olha o tamanho, olha o tanto de irmão que você tem aí. Irmão, abraça o seu, e a gente faz aquela festa, porque a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus aqui na terra, grande a festa é no céu. A festa lá é que é grande, ainda que a gente faça um movimentozinho aqui, mas grande é lá. Grande é lá. Lá é que a festa é grande. Porém, essa pessoa que aceitou Jesus, ele fuma, ele bebe, ele tem umas práticas de comportamento, de conduta meio diferente. Aí ele vem, aceita Jesus. E é uma trabalheira para a gente orar para o cabo largar o fumo, largar a bebida e ver quanto ele tropeia. Dificilmente alguém aceita Jesus nessa forma e se liberta de uma vez. Vocês sabem disso, vocês são da igreja e veem isso dentro das igrejas. Encontra um irmão hoje, oh glória, só benção papai. 2 dias depois você encontra, deu certo, mano. Não é assim? Aí Paulo disse, aí tem uns que tem a lei e não cumpre a lei, quer dizer, tinha que deixar de beber, tinha que deixar de fumar, mas ele não supera. Ele não supera. E tem uns que não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer nada, nem fuma, nem bebe, nem prostituta, nem faz nada. É isso que Paulo está falando. É gente que não é da lei, cumpre lei, e quem é da lei não cumpre a lei. Ah, pastor, aleluia, que notícia maravilhosa. Quer dizer que quando eu aceito a Jesus, eu tenho toda a força para ser liberto. A partir do momento que você aceita Jesus, você foi morto para o pecado, você foi morto para essa vida, você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo quando Ele ressurgiu. O que falta agora é eu cumprir justiça, etapas da minha vida cristã. Eu fui falar com um irmão essa semana acerca do batismo dele. Ele até disse que vinha para a igreja hoje, aconteceu alguma coisa, ele não veio. E eu dizendo, olha meu irmão, se você quer ser crente de verdade, se você quer servir a Deus, você tem muito amigo aqui que é crente, mas não se iluda com essa palavra crente. Ah, eu sou crente da igreja tal. Aí você se prepara, se veste, se arruma do jeito da igreja tal. Oh glória, já aprendi não sei quantos hinos. Olha, eu não perco uma oração, eu não perco. É crente. Se empolgue não, irmão, que o próprio Espírito Santo advertiu a Tiago. Escreva aí, Tiago, que o diabo também é crente. A questão não é ser crente, irmão. A questão não está de ser ou não ser crente. A questão é ser servo, ser filho, e filho para viver a obediência, ser servo para servir. E a maioria da igreja evangélica brasileira não sabe servir, ela sabe doar, porque é motivado pelos líderes. Vamos fazer uma campanha para fazer para o Rio Grande do Sul, aí aprenda a doar. Aprenda a doar pelo fato de ser ensinado. Quem dá é melhor dar do que receber. É incentivado a fazer aquilo que é dito. Mas muitos não faz de coração, simplesmente para cumprir diante dos homens. E Deus não está preocupado com isso não, irmão. Isso é sacrifício. Deus está preocupado com a sua intenção. É por isso que Paulo disse, o homem tem um dever, depois de crente, propor no coração. Ele tem que propor no coração. Se a Bíblia diz que ele tem que ser dizimista, eu tenho que propor no meu coração, eu tenho que ser dizimista, porque a palavra é verdade. Deus estabeleceu uma regra, uma ordem, um princípio, e eu proponho no meu coração, eu vou ser dizimista. Ah, eu já sou dizimista, não vou ser ofertante. Você tem que ser ofertante, tem que ser ofertante, tem que propor no coração. Isso são princípios, irmão, que faz elevar a sua comunhão com Deus, que faz elevar o seu estabelecer de Deus na sua vida. Aleluia. Ah, eu não estou sentindo no meu coração não. Se eu sentir no meu... Ah, eu não sei não. Um diz isso, um diz aquilo, um diz aquilo, um diz aquilo, um diz aquilo. É por isso que Paulo orienta. Não ande em vento de doutrina. Vento de doutrina é redemoinho.
redemoinho traz tudo. Vem a folha, vem o esterco de gado seco, vem espinho, vem de tudo. Aleluia. A igreja é composta, aleluia, de membros de um corpo que Cristo é a cabeça. Paulo disse: agora tem a mente de Cristo. Agora tu é como Cristo é filho, agora tu é filho, o filho da obediência, aleluia, de um valor estimado no céu. O céu se abre, Deus olha para você, mulher, para você, homem, que vive a obediência, e diz: eis o filho, eis a filha, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Aleluia. Glória a Deus. Esse centurião, esse homem o qual Jesus admirou-se da fé dele. A admiração de Jesus pelos princípios desse homem que teve esse espanto é porque Jesus esperava. Vocês lembram da parábola da figueira? Que a figueira representa Israel. Jesus esperava que o judeu era quem tivesse aquela fé, porque o judeu era o retentor da palavra de Deus, o detentor da palavra. Era dentro do povo judeu que tinha os sacerdotes, era dentro do povo de Deus que tinha os sumos sacerdotes, é dentro do povo de Deus que havia a leitura da Torá, dos ensinos, das leis de Moisés. Era para esse povo. Era dentro deles, no meio deles que existia os livros do profeta, anunciando a vinda de Jesus, pronunciando como seria esse acontecimento, como seria esse nascer dessa profecia que Isaías diz: eis que um menino vos deu. E vai declamando quem é Jesus. É um menino que de repente ele não é mais menino, é um homem. Depois de um homem ele é Deus, e ele é amigo, ele é conselheiro, é príncipe da paz, é todo poderoso, aleluia, todo poderoso. E confiar na palavra é assumir essa autoridade de Deus, do poder de Deus. É assumir isso aí. Eu confio, Deus é todo poderoso. Esse atributo de Deus, todo poderoso está acima de todo poder. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus olhou para aquele homem que não era o que era para ser, e estava sendo o que devia ser, não estava sendo. Assim ele olha para nós. Quem está sendo? Quem é que vai ser? Quem é que quer ser? É ser, não é ter. Como eu disse, que a igreja evangélica está acostumada a querer receber. Me dá, me dá, me dá. Tem até um velho na internet que diz: me dá, papai, me dá, mamãe. Só quer, mas é ser. É eu propor, não, eu tenho que ser. Eu tenho que cumprir em mim a justiça de Deus. Eu tenho que querer modificações na minha vida. Eu não posso olhar para os outros. Eu não tenho que olhar para ninguém. O meu olhar para os outros é simplesmente para eu não seguir o erro dele. Não é nem para julgar nem nada, é para eu não seguir. Quando eu me converti, eu me isolei. Eu me isolei totalmente de amigos, de tudo. E os 3 amigos que eu tinha, que eram 3 anciãos, 2 amigos que eu tinha, que eram 2 anciãos, eles se isolaram de mim. Cheguei na calçada dele, de tardezinha, bem satisfeito. Pabim, porque eu tinha aceitado Jesus. Oh, glória, eu aceitei Jesus, eu, maravilha. Disse a Jesus: Jesus, olha, eu entrego tudo que não presta meu, e o Senhor me dá tudo que é bom teu. Oh, glória. Que troca maravilhosa, irmão. Você pegar um montão de lixo e entregar para outro, e o outro lhe dá uma carrada de ouro. Tem coisa melhor? Eu sento na calçada, ele diz para mim: Epitácio, você sabe que nós somos família, e tenho muita consideração seu pai, sua mãe, e a você também, mas eu queria saber uma coisa de você. Pode dizer. Você entrou na lei de crente? É verdade, seu Chico.
Rapaz, a partir de hoje eu não tenho o menor prazer que você senta aqui na minha calçada, porque eu só tenho contato com 2 crentes. 2. É um rapaz que é médico, que cuida de mim em Fortaleza, eu não tenho jeito, tenho que ir para ele. E um da Coelce, porque eu preciso dele para vir emendar as energias quando corto aqui, que eu atraso. Fora disso, eu estou fora de crente. Me desculpe. Fui saindo da calçada, o outro disse sim, mais um. Mais um significa um apontamento para um palavrão, que era costume. Eu cheguei em casa e fui orar: Senhor, eu não quero ser mais um, eu quero ser um na soberania, eu quero ser um. Mais um no sentido do corpo, mas eu quero ser um, quero me diferenciar. E eu fui buscar em Deus, e está aí minha esposa e minha filha, os meus filhos de testemunho. Eu chegava da igreja 10 horas, 10 e tanto, cansado. Você pensa que eu ia dormir? Esperava todo mundo dormir, largar o joelho na sala e orar até 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Você pensa que eu ia trabalhar morrendo de sono, eu ia dormir lá por dentro do sítio? Botava o joelho no chão, abria a Bíblia, ia ler a Bíblia e orar, até a hora de eu voltar. Busquei a Deus intensamente. Quando eu busquei a Deus, eu jogava num time de futebol da igreja, tinha um clube, e eu fui jogar, e numa tarde, ali onde era o antigo Avilino, lá embaixo, eu olhei aquela lateral, eram umas casas começando, de trazia um montão de gente sentada olhando para os jogadores jogando. Olhando, eu olhei para lá e disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Correndo atrás de uma bola, dando canelada com o macho. Ah, não. A partir de amanhã, hora de treino, quando é que eu vinha? Uma bíbliazinha, daquelas pequenininhas assim, olha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu sei que vocês estão entendidos. Você pode ficar olhando para lá que eu fico falando. E evangelizar. Quando era de culto, eu ia cedo para a praça evangelizar os cachaceiros, que eram meus colegas. Os que gostavam de um baseado, cheiravam uma cocazinha. Eu ia para lá. 6 meses depois, você caçava os mendigos dentro do tabuleiro e não achava. Os que não estavam crentes estavam intocados do outro canto, porque não me aguentavam. Aleluia. Aí o cabo chega em um lugar, aí não sabe onde Deus coloca o homem que quer ele. Dia de sábado, todo mundo ia: ei, vamos se encontrar com os irmãos. Sabe o que eu fazia? Pegava uma caixa velha Fuente, Sonata, com um microfonezinho, vinha para a praça, em frente ao doutor de Assis, pregar o evangelho para ninguém, o tempo. E só se converteu uma pessoa, que foi a irmã Keile. Escondeu atrás de um... Jesus curou ela e ela se escondeu atrás de um aparelho lá e aceitou e foi se apresentar. E o doutor de Assis chegou para o pastor e disse: pastor, eu já vi dizer que crente é doido. Crente tem atitude pior do que bebo. Rapaz, tem um cabo da sua igreja que vai ali para frente da carro e ele fica lá falando que eu não sei com quem ele está falando. Aleluia. Aí a pessoa não sabe. Louvado seja Deus. Como é que a gente chega a certo lugar com Deus? É porque Deus quer aquilo que eu quero dele. Aquilo que eu quero dele, ele quer para mim também. Então, olha, esse centurião, este homem que Jesus admirou, fez um critério da fé dele. Eu não encontrei uma fé deste tamanho. Que fé que ele teve, gente? Qual foi a fé, qual foi a atitude de fé dele? Única, uma fé única. Confiar em um Deus ou confiar em um homem que fazia prodígio, sabendo que ele não tinha direito. Eu não sou digno. A gente conhece a pessoa para cima e para baixo, com uma vida miserável, desgraçada, aí aceita Jesus. Com poucos dias está pisando duro. Me respeite, agora eu sou da igreja. Vocês já viram isso, irmãos? Cadê?
o temor a Deus, o respeito à irmandade. Eu já passei muito por isso. Fazendo essa construção aqui, passava um sujeito reciclador de material, ele gritava por mim e para o predeiro: fulano, desce daí, esse pastor é ladrão. Passava esculhambando, passava bêbado. Eu não dizia nada, orava por ele, abençoava. Chega um dia, encontrei ele ali no lavador, muito arrumado, esticado, menino, todo empacotado. Me cumprimentou com o dogma da igreja dele. Agora eu sou crente, me respeite. Eu disse: eu nunca faltei respeito com você. Você é quem faltava passar lá na frente de casa e me chamar lá dentro. Eu fiquei orando por você. E eu vou fazer uma oração. Aqui Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Hoje eu vejo ele aí passando, cabisbaixo, derrubado, sem nada na vida. Por quê? Não usou o princípio desse homem de reconhecer que ele não tinha direito, ele tinha apenas que crer e confiar. Vou lançar-me em Jesus, vou lançar minha confiança nele. Vá lá, diga que eu não mereço nada. Chegue lá e diga: olha, meu teado vai cair teia na sua cabeça. Não venha não, só mande apenas uma palavra. Manda uma palavra aí qualquer. E Deus não dá palavra de derrota. Aleluia. Alegre-se, porque Deus não dá palavra de derrota, Deus dá palavra de vitória, aleluia. Deus dá palavra de triunfo, aleluia. É por isso que ele disse: se você pegar essa palavra e não abrir mão dela, nada subsiste contra você, nada pode lhe derrotar, aleluia. Conversando com o irmão ontem, ele percebeu aqui, mas eu conversando, falando uns assuntos com ele, ele viu, deu para ele perceber, que ele viu que eu não olho a Bíblia, não olho Deus como a regra denominacional, não. Eu enxergo Deus, a palavra dele, totalmente diferente. Eu não enxergo apenas como religiosidade, eu enxergo como história, a história de um Deus que escolheu um povo, separou um povo para ele e disse: esse povo aqui é meu, e só vai tocar nele quando eu permitir. E o povo de Deus só foi tocado quando Deus permitia, porque falhava tanto com Deus. Depois você quer bata a cabeça um pouquinho. Esse povo é teu escolhido, esse aqui é meu povo, e quero anunciar para as nações, assim diz Deus: o que é meu é menina dos meus olhos. Você sabe por que ele fala porque é menina dos olhos? Porque você não tem no corpo um canto mais sensível do que a menina dos olhos, não. É a parte mais sensível que o homem tem. Então Deus tem todo cuidado, porque se peitar no olho, velho, aí ele tem todo cuidado. Aí os olhos dele estão assim, olha, lhe procurando todo o tempo para cuidar. Aleluia, que coisa boa, irmão. Então Jesus olha para o centurião e não vê outra coisa a não ser uma fé que levou ele a confiar, uma fé que levou ele a ir de encontro a Jesus, ou por meio dele mesmo, ou por ordem de outro. Ele foi ao encontro de Jesus, foi ao encontro direto. Vamos lá, vamos buscar Jesus. Aí ele diz, Jesus maravilhoso ouvindo isso, e disse: os que seguiam. O texto de Mateus não explica muito bem, só isso, por isso que a Bíblia é codificada. Os que seguiam. Lá em Lucas capítulo 7 diz assim: e vinha com ele uma multidão. Uma multidão. Aleluia. E a multidão daquela época, um cálculo de estudo, 5, 6 mil pessoas adultas. Vocês lembram quando ele fez o milagre dos pães, da multiplicação? Assentou a quantidade de gente, isso era multidão. Era multidão. E por que as escrituras taxam dessa forma? Uma multidão.
Quem no passado ia bingo aqui na região? Quem aí foi no passado algum bingo? Que a gente ia, né? Bingo de carro, bingo de moto, não era assim? E aí, no princípio, você não queria ir para perto do palanque, quando tinha o carro lá, não. Você ficava bem longe, por causa da quentura, você não ia lá para o meio, por causa que era muito quente. Aí você se assentava com um colega, com a esposa, com o namorado, e ficava bem longe para levar um ventinho, ficar recebendo um ventinho. E ali ia chamando a pedra, e você ia marcando. Conforme você ia marcando a pedra, você, com licença, com licença. Aí em direção ao palanque. Conforme marcando a pedra, com licença, com licença. Aí, até um certo ponto era fácil. Aí quando faltava uma pedra, duas, aí você queria vir bem pertinho, porque na sua imaginação ficava mais por causa da multidão, você dizer, bati, eu aqui, aí ficava mais fácil de ver. Aí, mais perto aí, prensado. O palanque da disputa pelo prêmio de uma moto. Uma moto que o cabo tira, vai entender nem para emplacar, como o primeiro tirou e teve que vender, que ele tinha condição de emplacar o valor da moto, pagar o direito da moto, ter que comprar uma mais velha. Aleluia. Esse palanque lá que atrai a pessoa por causa desse valor, desse bingo, as pessoas se prensavam. Agora imagine Jesus, a multidão como prensava. É por isso que Jesus pergunta a Pedro, Pedro, quem me tocou? E Pedro disse, Senhor, como é que eu vou saber numa multidão dessa imprensando? Todo mundo queria estar próximo. Isso significa a multidão, a dificuldade de alcançar aquilo que você quer em Deus. Tem coisas que você alcança com muita facilidade. Outra, Zaqueu alcançou com muita facilidade. Correu, subiu no pé de árvore lá. Jesus passou, ei Zaqueu, desce daí, rapaz. Fácil, fácil. Agora a mulher do fruto de sangue, veja, fraquinha, atravessar a multidão se arrastando, que ela pegou na orla. Você vê a dificuldade. Então, a multidão mostra o grau de dificuldade da gente conquistar essas coisas, ainda que seja por fé. Tem esse peso na nossa vida. A entrega tem um peso do sacrifício da fé. Orar bastante, jejuar, vir para a igreja, não perder culto. Está inteirado em tudo que acontece acerca de Deus na sua vida. Se o pastor diz, eu vou fazer aqui um estudo, não sei o que, eu estou dentro, vou me organizar. Hoje em dia, as pessoas não têm interesse. Por quê? Porque está mal acostumado em querer receber pela fé do pastor, pela oração do pastor, tudo pelo pastor, pela igreja. Você vê crente mudando de igreja, gente, você pensa não. Aleluia. Como se o pastor fosse o dono. Quem é dono da igreja é Jesus, gente. Você não é dono do pastor, não é dono de você, Jesus é quem é o dono. O pastor cuida. E você sabe o que é o cuidado do pastor? Você está pensando que cuidado de pastor, biblicamente, é eu ir na sua casa, e aí, irmão, como é que você está? Pastor, eu estou mal, porque às vezes eu vou, porque eu sei, não porque tem informado a mim. A pessoa adoece, passa mal e não diz nada a mim, não. Eu sei pelos aí, eu vou. Mas você pensa que o cuidado é esse? O cuidado do pastor se trata de dispenseiro. É orar a Deus, meditar na palavra, buscar o Espírito Santo intensamente para ele dar revelação daquilo que está escrito, entender as codificações da palavra, para pegar o alimento, para chegar aqui de noite e distribuir assim, ó. E você pegar e... Agora, porém, esse alimento que é entregue ao rebanho tem a sua parte. Qual é, pastor, a parte? Eu ir para casa e dormir, e de noite ter um pesadelo? É ir para casa e ruminar. Meu Deus, essa palavra foi importante. Nisso tem algumas coisas na minha vida que realmente eu preciso ruminar. É o que a ovelha faz, rumina. E a forma de ovelha ruminar, irmã, é nojenta.
Ela come o bagaço e bota para dentro, depois puxa de dentro para fora para mastigar de novo e engole. Isso é o rumino. Como Deus diz que nós somos ovelhas e temos que fazer isso, é para trazer nojeira, a palavra chega lá dentro. Meu Deus, aquele pensamento, meu Pai, aquele olhar, meu Deus, está tudo aqui dentro. Aí eu comi alimento, aí vomitar, vou quebrar ele todinho para não me contaminar mais. Aleluia! Aí sim, aí glória a Deus. Houve um renovo no espírito, a luz de Jesus entrou nas gavetas, entrou nos compartimentos, entrou nos lugares que ninguém podia entrar, a luz entrou e limpou. Agora a luz invadiu o meu ser e ela resplandece. O que resplandece em mim agora não é a luz do sol, é a luz da estrela de Jesus que resplandece sobre a vida. É a luz e a glória de Deus que resplandece em mim. Aleluia! Glória a Deus! Misericórdia, Jesus. Então, irmão, vou encerrar aqui. Aleluia. Me enterti aqui. Deixa eu ver aqui. Aí Jesus vai e faz a advertência. Faz advertência aqui. A advertência nos versículos 11. No versículo 10, e maravilhou Jesus ouvindo isso e disse os que seguiam, que era a multidão. E em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, o povo que ele esperava encontrar não encontrou. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, referindo o centurião, que não era judeu, não fazia parte do povo de Deus, vem lá do Oriente, vem de fora. Aí vem do Oriente, do Ocidente, e assentarão na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, no reino do céu. Aquele homem assentou-se no reino dos céus. A fé dele levou para lá. Aí ele diz: e os filhos do reino, os que já estão assentados, irmão, coisa chata. Você ir para um lugar que você dá um valor, valoriza, aí você caça um lugarzinho para você sentar. Aí o anfitrião daquilo que você está chega e diz: amado, amada, me desculpe, você descanta aí para estar com uma pessoa que aí vai tirar você daquele. Já aconteceu isso comigo, até no meio do evangelho, dentro das igrejas. Eu ser colocado por um, sente aqui, aí eu sentar. Aí chega outro e diz: dá licença aí, irmão. Sim. Vem aqui, senta aqui. Aí botar o outro no meu canto. Tirar daquele lugar. Uma benção, tudo bem. Tudo bem nada, irmão. Você sabe batidor. Meu pai está aqui tão bem. Aleluia. Ele está dizendo que vem do Oriente, vem do Ocidente, assentar na mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. E os filhos do rei serão lançados em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Ah, glória a Deus, agora eu vou para o céu. Jesus já adverte isso há muito tempo. Ele disse para os discípulos: vede, irmãos, se a luz que há em ti não é treva. Como é que pode, irmão, luz ser treva? Simples, porque a luz de Deus é de Deus, mas o domínio para iluminar é nosso. Nós é quem colocamos. É por isso que ele dá a parábola do velador. Você vai iluminar a casa, você coloca a luz onde? Quem é que coloca a luz? O dono da casa. E muitas coisas estão dentro de nós e nós não queremos tirar. Muitas coisas estão existindo dentro do coração e a gente não quer botar a luz lá dentro, não. Não, depois, quando der certo, vamos dar mais para frente. Jesus, tenha misericórdia de mim e vai empurrando. Aleluia. Aí ele diz: então esses filhos do rei serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá ranger, pranto e roger de dentro. Então ele disse ao centurião: vai, e como creste, te será feito. Oh, glória a Deus! Como eu creio. Como foi que eu criei? O que foi que ele creu? Ele creu no princípio de amor pelo servo.
Ele creu no poder de Deus. Ele creu em reconhecer que ele não era digno. Isso foi o que ele creu. Então vai, depois de toda essa situação, pode ir que sua filha, seu servo está curado. Aí as pessoas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que você está tão derrotado e não consegue? Porque falta padrões, falta princípio. Aí ele diz, aí agora sim, você pode ir, depois desse processo todinho aí, dessa sua caminhada, de revelação que você realmente crê, pode ir para casa que lá o seu servo está curado. E a Bíblia diz que o servo foi curado. Aplauda Jesus com muita alegria.